E aí pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa última aula do nosso curso de artes. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o Renascimento. O que foi o Renascimento? Bem, o Renascimento ele foi um movimento artístico que predominou durante muito tempo na Europa. E como o próprio nome diz, Renascimento procurava renascer, procurava modificar todos os preceitos artísticos e culturais daquela época. Então, a gente observa justamente isso, de que todos os artistas eles estavam preocupados em quebrar todos os paradigmas ideológicos, artísticos na sociedade europeia naquele tempo. E aí a gente tem esse estilo de procurar evoluir, procurar mudar, revolucionar essa questão das ideias artísticas que até então eram empregadas naquela perspectiva. E é justamente isso que a gente vai trabalhar a partir de agora. Então a gente vai ver essa questão do Renascimento, os principais artistas, as características, o que foi, como ele se sucedeu, enfim, a gente vai trabalhar dentro dessa perspectiva. Eu espero que vocês gostem e a gente, nesse caso, a gente finaliza aí as nossas aulas, tá bom? Então vamos lá. Então nós temos aí, a nossa aula de número 7, onde nós temos então o Renascimento. Então a gente vai ver o que foi esse Renascimento, o que foi esse movimento artístico. Aí nós temos, para início, demonstrando essa questão do Renascimento, a gente tem uma imagem do Beato Angelico, chamado de Annunciazione, ou traduzindo para o português, Anunciação. Então a gente pode observar a riqueza de detalhes nos traços, a questão da religiosidade, que foi trabalhado dentro do Renascimento, a gente pode observar isso. E aí a gente observa essa questão do Renascimento, das formas, enfim. O Renascimento, ele, como eu disse, ele fez com que muitos preceitos fossem criados, a partir de outros. Então quebrou-se muito aquela questão do tradicional, e aí o Renascimento ele veio justamente para trabalhar isso, essa questão racional, essa questão das ideias impostas, a gente pode observar isso. Bem, e o que foi o Renascimento, o que foi esse movimento, o que foi essa questão do Renascimento? Então ele foi um movimento científico cultural que ocorreu na Europa durante a transição entre as idades média e moderna, que representou as aspirações da burguesia. Então, o que foi que aconteceu? Então, o Renascimento, inicialmente, ele foi esse movimento voltado para a ciência e para a cultura, que ocorreu mais precisamente na Europa. Então, a maioria desses movimentos, o Renascimento, que a gente está estudando, que a gente está vendo, o Iluminismo, essa questão do movimento neoclássico, todos esses movimentos surgiram praticamente na Idade Média, e houve a transição da Idade Média para a Moderna, que a gente está vendo aí.
mas que acontecia principalmente em países da Europa, né? Então o que acontecia? Então vamos voltar um pouco na história, né? Vamos voltar um pouco no tempo. Então a sociedade europeia, os países europeus, eles viviam em constantes mudanças, né? Embora a gente saiba que o continente europeu é um dos continentes muito desenvolvidos no mundo, né? Havia determinadas insatisfações de alguns povos relacionados à questão de vida, questão de trabalho, né? As questões artísticas, culturais, enfim. E era constante naquela época aparecerem movimentos desse tipo, né? E aí o que foi que aconteceu? Então esse movimento do Renascimento ele culminou, né, esse tipo de movimento do período de transição do fim da Idade Média para o início da arte moderna, né? E que esse movimento ele representava as aspirações da burguesia, ou seja, a burguesia, como a gente sabe, era aquela classe social onde a gente podia observar a questão de que quem tinha mais dinheiro, né, tinha poder de decisão dentro da sociedade. E a gente vê isso até hoje, né? E essas aspirações, esses desejos dos burgueses, né, eles eram representados, eles eram atendidos pelo movimento do Renascimento. Então aí a gente tem uma imagem de François Coué chamado The Bath of Diana, ou seja, o banho de Diana, né? E aí a gente observa nessa pintura que o Renascimento ele estava justamente voltado para essa questão de que todos os seus princípios, todos os seus ideais, esse movimento ele procurou atingir. Então a gente observa justamente isso. Bem, e o que foi o Renascimento em si, né? Então o Renascimento é o nome que se dá a um grande movimento de mudanças culturais que atingiu as camadas urbanas da Europa Ocidental entre os séculos XIV e XV, né? Aliás, entre os séculos XIV e XVI, desculpa. Então, por mais de 2 séculos, né, esse movimento de mudanças culturais que atingiu muitas populações, muitas camadas urbanas na Europa Ocidental, ele buscava a retomada dos valores da cultura clássica. Então, por isso que é chamado de renascimento. O que é renascimento? Renascer, nascer de novo. Então, o que acontecia? Eles buscavam isso, né? Essa questão da retomada dos valores da cultura clássica, né? Dos povos clássicos. E aí, esse movimento ele deu ele deu uma grande contribuição para as mudanças culturais existentes. E a gente pode observar justamente isso, né, que as camadas urbanas da Europa Ocidental, né, as classes sociais, eles foram atingidos diretamente com esse estilo de arte, né? As mudanças culturais, eles basicamente faziam com que as pessoas pudessem se mostrar mais voltadas para essas mudanças. Então, o que acontece? Os europeus, o povo europeu, eles eram e ainda são um povo que valoriza muito a questão artística, que valoriza muito a questão cultural. E o Renascimento ele veio justamente para isso.
para que houvesse esse movimento de mudanças, né? E aí, durante esses séculos, entre os séculos XIV e o século XVI, houve essa retomada, essa busca novamente pela questão dos valores da cultura clássica. Então a gente observa justamente isso, que ele foi esse movimento de mudanças culturais que atingiu todas as camadas urbanas da sociedade durante aquele período da Europa Ocidental, e essa busca dos valores da cultura clássica. Então o Renascimento ele buscou justamente isso. Mas o que acontece? Né? O que acontece? Apesar de recuperar os valores da cultura clássica, o Renascimento não foi uma cópia, pois se utilizava dos mesmos conceitos aplicados, porém de uma nova maneira, né? De uma nova realidade. Então o que acontece? O Renascimento ele buscou recuperar esses valores da cultura clássica, porque de certa forma durante algum tempo esses valores ficaram um pouco esquecidos, né, dentro da questão cultural. E como já foi dito aí, ele não foi uma cópia, né, porque assim, ele não utilizava os mesmos conceitos de estilos passados. Mas o que ele fazia, o que era observado? Que esses valores dessa cultura, eles eram aplicados de uma nova maneira, de uma nova forma, de uma nova realidade. E nisso a gente vê as perspectivas, né, que foram criadas, que foram trabalhadas, que foram feitas, certo? E aí a gente busca isso, a gente busca essa questão dessa nova realidade que foi colocada. Então, como já foi dito, não foi uma cópia, né? Mas esses preceitos, esses conceitos que foram recuperados, né, da cultura clássica, o Renascimento ele buscou trabalhar. Então a gente observa isso dentro dessa perspectiva. A gente observa uma imagem renascentista que ela volta lá para a parte da religiosidade, né? Aquela questão clássica, a gente observa justamente isso. Então é muito importante a gente observar esses detalhes, né? Então essa nova realidade que foi obtida pelo Renascimento foi de uma grande importância dentro da sociedade europeia, dentro dos países europeus. Então, mais uma vez, ele não foi uma cópia, ele não copiou, né? Ele pegou valores da cultura clássica e aí esses conceitos eles adaptaram, eles modificaram de acordo com novos pensamentos, através de uma nova realidade. Então a gente observa justamente isso. Não era uma cópia. Tinha lá a pintura clássica, a cultura clássica. Então eles viam aqueles valores e aí em cima daqueles valores eles criavam uma nova forma, novas maneiras, novos conceitos para que esses conceitos eles fossem trabalhados. Então não foi cópia, foi uma nova visão de trabalho, uma nova visão de caracterização vivida por eles, né, pelos artistas do Renascimento. Ele foi um movimento cultural, político e artístico que configurou o início da Era Moderna. Então, o que foi que aconteceu? Como a gente viu, né? Ele foi aquele movimento que fez parte da transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Ali por volta dos séculos XIV, século XV, século XVI, né? O fim da Idade Média, como a gente sabe, ele se deu pela queda de Constantinopla, né? Pelos turcos. E aí tem-se o fim da Idade Média nesse período.
né, final do século XIV, início do século XV e também do século XVI, e justamente isso, né, o início da era moderna, da Idade Moderna, ele coincidiu justamente pela questão do movimento cultural, político e artístico que caracterizava o Renascimento. A gente tem aí uma imagem de um dos mais famosos pintores renascentistas, que foi do Michelangelo Buonarroti. Nós temos aí Creation of Man, ou seja, Criação do Homem, que foi do ano de 1510. Então aí o Renascimento ele busca trabalhar essa questão do Renascimento, né, essa questão dos preceitos, né, da arte clássica, né, então a gente pode observar aí nas suas formas. Assim como os gregos, os homens modernos, eles valorizaram o antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? O homem é a medida de todas as coisas. Quem disse isso foi Leonardo da Vinci. O antropocentrismo ele era caracterizado como o homem no centro do mundo, né? O homem no centro de todas as decisões. E uma das imagens mais conhecidas durante o período do Renascimento, da era renascentista, foi essa imagem de Leonardo da Vinci, outro pintor muito conhecido no período renascentista, um pintor italiano, e a gente tem aí uma imagem do homem vitruviano. E o que essa imagem representa? A gente tem o Vitruvian Man. O que essa imagem ela representa? Então, essa imagem ela representa justamente a questão das perspectivas, das várias formas do homem poder ver a realidade, né? E os homens modernos, durante a era moderna, durante a Idade Moderna, eles procuravam valorizar o homem, né? Eles procuravam valorizar o pensamento do homem relacionado a muitos assuntos. Então, o culto ao antropocentrismo como um homem no centro de todas as coisas, ele foi muito visto e foi muito trabalhado dentro dessa perspectiva, né? Então, o homem vitruviano, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, ele trabalha justamente nisso. O homem é a medida de todas as coisas. Então, essa pintura, né, que foi do ano de 1492, que foi feita por Leonardo da Vinci, ele visa justamente isso, né, a valorização do homem, do pensamento humano. E os homens modernos eles buscavam valorizar justamente isso, essa questão do antropocentrismo, né? Isso é uma coisa que durante muito tempo, né, foi levada em consideração. Essa imagem é uma das imagens renascentistas mais conhecidas no mundo, né, e a gente observa justamente essa questão, né, do antropocentrismo, que foi colocado de uma forma bem evidente, de uma forma bem clara nesse período, né, do Renascimento. Bem, aí o que a gente pode observar? Os fatores geradores do Renascimento, ou seja, que fatores fizeram com que o Renascimento ele se transformasse em uma grande corrente de pensamentos, né? O que foi que fez com que o Renascimento ele pudesse se desenvolver? Então, os principais fatores geradores foram os seguintes: as transformações econômicas, que trabalham naquela perspectiva do desenvolvimento comercial. Então, naquele tempo, quem dominava
a questão do comércio na Europa eram justamente os portugueses e os espanhóis, né? Então os portugueses e os espanhóis, eles foram povos que, através das grandes navegações, né, eles conseguiram conquistar muitos territórios, né? E aí nessa conquista, né, houve um grande desenvolvimento do comércio, das especiarias, né? Tipo a noz moscada, a pimenta, a canela, né? Esses produtos, né? O sal, enfim. Então essas transformações econômicas que se deu através do desenvolvimento comercial, ele culminou justamente nisso, né? Desse processo de desenvolvimento, né? Dentro do cenário europeu, né? Nesse período da idade moderna. Outro fator importante foi o processo de urbanização, a sociedade urbana emergente, ou seja, o que foi que aconteceu? Muitos povos que moravam no campo, né, na parte rural, nas cidades, na parte do campo, né, na parte rural, eles começaram a sair do campo e ir para a cidade. E aí o processo de urbanização, de ruas, de parques, de praças, né, houve uma enorme crescente, o que a gente trata de sociedade urbana emergente, ou seja, um crescimento enorme da população urbana nas cidades, né? Então, ou seja, essa migração do campo para a cidade fez com que a sociedade urbana começasse a se desenvolver de uma forma bem rápida, bem acelerada. E as cruzadas, né? As cruzadas que culminaram com a reabertura do mar Mediterrâneo. Então, o que acontece? O mar Mediterrâneo, ele servia como elo de economia entre as nações europeias naquele tempo, e as cruzadas, né, que foram movimentos que haviam dentro da sociedade europeia naquele tempo, eles eram movimentos importantes também. E aí, nas imagens que nós temos, né, a gente tem imagens renascentistas, né, de pintores. A primeira, uma imagem do pintor Jean Colonet, né, essa primeira imagem ela está no Museu do Louvre, em Paris. E a outra imagem, né, que nós temos aí, o Wellington Hall from All Seats of Noblemen and Gentlemen, do ano de 1880. E são imagens renascentistas que buscam justamente isso, né? Mostrar a questão do desenvolvimento comercial, a questão do desenvolvimento das sociedades urbanas, né? E essa questão da reabertura do mar Mediterrâneo. Outras características também desse tempo, né, desse movimento renascentista, foi a decadência do Império Romano do Oriente, né, que a gente já viu em aulas passadas, do Império Bizantino, né, o enfraquecimento e a queda do Império Romano do Oriente, que a gente pôde observar. A gente também tem os centros comerciais, né? Então, os principais centros comerciais, eles estavam localizados na Itália, né? Então, as cidades italianas de Florença, Veneza, Roma e Milão, esses centros comerciais, eles serviam de base para o desenvolvimento econômico da sociedade europeia e principalmente da sociedade italiana, né? Porque muitos produtos eram vendidos, muitos produtos eram comercializados durante esse período, não é?
E aí a importância desses centros comerciais dentro do Renascimento foi muito importante. E outra característica que a gente observa é o surgimento do mecenas. O que era o mecenas? O mecenas era uma pessoa muito rica, né? Era uma pessoa muito abastada de riquezas, né? E esse surgimento do mecenas, que era justamente a pessoa muito rica, ela fez com que isso se tornasse uma característica predominante dentro do Renascimento. Aí a gente tem duas imagens, da esquerda para a direita a gente tem uma imagem de Girolamo Marchetti, que fala do retrato de Lorenzo de Medici, né? E a outra imagem de Hans Holbein the Younger é o retrato de Thomas Moros, né? Então, quem foram essas pessoas? Foram pessoas que estavam diretamente ligadas à questão do Renascimento, né? Então a gente observa justamente isso, né? Mais algumas características relacionadas aos principais fatores geradores do Renascimento. Bem, e aí nós chegamos na parte do humanismo. O que foi o humanismo? O humanismo foi a forma mais terrena, concreta de pensar a ciência, a moral e a religião. Então, o humanismo, ele era, como o próprio nome diz, ele era voltado para o humano, né? Dessa forma mais certa de ter conceitos relacionados à ciência, à moral e à religião. Então a gente sabe que os europeus, os povos europeus, eles davam uma ênfase, davam uma atenção maior para essa questão da ciência, para essa questão da moral e da religião. E aí a gente pode observar justamente nisso, que o humanismo, que era a forma mais terrena, aquela forma mais, digamos, humana, aquela forma mais voltada para esses preceitos, né? Ela foi observada de uma forma mais clara, de uma forma mais evidente dentro do Renascimento. E também a questão do antropocentrismo, que, como a gente já viu, né, em slides anteriores, que o homem passa a ser visto como o centro do universo, negando o teocentrismo medieval. Ou seja, então, dentro da parte do Renascimento, a parte do antropocentrismo, do homem como o centro de tudo, ele justamente visa essa questão do teocentrismo medieval. Então a gente observa esses preceitos, esses valores nisso. Então é bastante importante a gente observar essa questão do humanismo e do antropocentrismo, que, como eu já disse, foram muito importantes dentro da questão do Renascimento. Essas duas correntes, elas são importantíssimas dentro do conceito que nós acabamos de ver. Outra característica renascentista do Renascimento foram o individualismo e o racionalismo. Então a gente pode observar que na maioria dos movimentos, né, dos movimentos culturais e artísticos, o racionalismo ele está presente, né? Então essa busca pela razão, né, ela se sobrepõe, na verdade. E voltando à questão do individualismo, o individualismo ele pregava a valorização da capacidade de criação e espírito de competição, né? Então a gente podia observar justamente isso, né? Que a valorização da capacidade de criação e espírito de competição
era muito desenvolvido dentro dessa perspectiva, né? Então o indivíduo, ele buscava essa capacidade de criação, e principalmente essa questão do espírito de competição, né, que até hoje permeia dentro da nossa sociedade, né? Nós estamos sempre em constante competição, né? Então esse espírito de competição ele vem desde do princípio dos primórdios do Renascimento. E o racionalismo, como a gente já sabe, o que é o racionalismo? É a sobreposição da ciência, no caso o experimentalismo, sobre a fé, sobre os dogmas, né? Então o racionalismo ele buscava justamente essa questão da ciência, a sobreposição, a ciência acima da fé. E aí vem aqueles preceitos, né, de que religião e ciência elas andam em caminhos totalmente diferentes, distintos, né, em lados totalmente opostos. Então essa questão de que a ciência era sobreposta sobre a fé, ela vem justamente desse período do Renascimento. Essa sobreposição da ciência sobre a fé, ela vem justamente dessa parte. Aí nós temos mais 3 características renascentistas, que são o naturalismo, o heliocentrismo e o hedonismo. Então, o que foi cada uma delas, né? O naturalismo, ele foi a preocupação em retratar fielmente os homens e animais nas artes, né? Então, o naturalismo ele estava preocupado justamente com essa questão da natureza, do homem, dos animais, né? Então, muitas pinturas renascentistas que tinham o naturalismo como fonte, eles estavam preocupados em retratar isso. O heliocentrismo, que o Sol visto como centro do universo, contrariando a concepção geocêntrica de Ptolomeu. Então o heliocentrismo, como o próprio nome diz, o Sol era o centro de tudo, então todas as coisas estavam relacionadas ao Sol, né? Então o Sol ele era o centro do universo, então tudo girava em torno do Sol. Então a corrente heliocentrista, dentro da característica renascentista, ela estava justamente nessa concepção. E o hedonismo, que era a valorização dos prazeres do corpo e do espírito, ou seja, aí já era mais voltado para o prazer, né, a questão do espírito, né, a corrente hedonista, ela buscava justamente essa questão. E aí a gente pode observar nessas características, né, são características bem distintas e que contribuíram muito para a questão do Renascimento, a questão renascentista. Então a gente observa justamente isso. Outra coisa que a gente pode observar e que a gente vem observando é a questão do antropocentrismo. Como a gente já viu, a gente tem essa preocupação de que o pensamento renascentista ele via o homem como o centro de tudo e que qualquer tipo de verdade ela tinha que estar baseada na experimentação. E a vida terrena e material também é importante, ou seja, a fé deve estar acima de tudo, sim, mas eles também buscavam ter uma vida terrena, uma vida terrestre e material também muito importante. Eles acreditavam também na crença no progresso, né? O progresso ele estava presente nessa questão do renascimento. A natureza a beleza em que o homem se insere, né? A beleza da natureza, o homem estava inserido, ele estava dentro dessa questão da beleza da natureza.
a questão do hedonismo, que são os prazeres do corpo, que a gente já viu, e do espírito, né? E a fé é diferente da razão. Então, como eu disse para vocês, a religião ela estava totalmente diferente da razão, né? A ciência e a religião elas andam em caminhos totalmente opostos, em caminhos totalmente distintos. E a fé ela tinha essa diferença da razão justamente por isso. E aí, representando mais uma vez uma pintura renascentista, a gente tem uma imagem de Girolamo da Santa Croce, que se chama The Adoration of the Three Kings, ou seja, a adoração dos três reis. E justamente procura buscar isso, né? Essa questão da natureza, essa questão da vida terrena, né? Então a gente vê nesse quadro, nessa pintura renascentista, justamente isso, essa questão da natureza e nas crenças, né? Na religiosidade que os artistas renascentistas, os pintores renascentistas, eles buscavam empregar. Correlacionado à produção renascentista, a produção renascentista apresenta obras de artistas e intelectuais que retrataram uma nova visão de mundo, fundamentais para a sua difusão e desenvolvimento, né? E nesse caso surge a imagem do mecenas. E o que era um mecenas? O mecenas era considerado como protetor. Ele era um homem rico e que na prática quem dava as condições materiais para a produção das novas obras. E nesse sentido pôde ser considerado como patrocinador, o financiador artístico. Então, o que acontecia? O mecenas, que era esse homem rico, né? Ele protegia aquelas pessoas mais ricas, mais abastadas, né? E ele era considerado um patrocinador, um financiador artístico, né? Então, muitos artistas ricos, né, eles tinham um mecenas na imagem de um ser que eles poderiam contar a hora e o momento em que precisassem, né? E essa nova visão de mundo, né, que foi vista durante o Renascimento, eles foram muito fundamentais para essa difusão, para essa propagação e principalmente para o desenvolvimento dessa arte, né? Então os artistas eles buscavam justamente isso, né? Essa visão de mundo, né? A gente fala muito na visão artística, na visão cultural, mas a visão de mundo ela é essencial. E como já foi falado, o mecenas, né, que era esse protetor, que era esse homem rico, ele teve um papel muito importante. Ele dava essas condições materiais para que novas obras fossem feitas. E aí, no final das contas, ele era o financiador artístico, né? Porque como ele tinha recursos financeiros, né? Ele tinha um grande aporte financeiro, então ele era engajado justamente nisso. Dentro da pintura renascentista, a gente tem as seguintes características, né? O uso da perspectiva, o uso do claro e escuro, o realismo, que também estava presente nas pinturas renascentistas. O realismo é um traço, uma característica que teve presente nessas obras durante esse tempo, né? Então a realidade, o real, ele estava voltado para isso. O uso da tela e da tinta a óleo é iniciado. Então as tintas a óleo, né, que era um tipo de tinta mais moderno, e de telas ele foi voltado, foi iniciado.
e a questão do individualismo, ou seja, artistas com um estilo pessoal. Então, pregou-se muito dentro da pintura renascentista essa questão do individualismo, e cada artista ele procurou colocar o seu estilo, a sua forma de trabalho, da sua arte, né? Então a gente pode observar isso. Então a gente tem duas imagens que representam a pintura renascentista, né? Essas características. A primeira, mais baixo, nós temos aí o Grão Vasco de São Pedro. A gente pode observar aí que é uma imagem feita a tinta a óleo, né? A questão do realismo também foi colocada. E na imagem maior a gente tem o El Greco. Nós temos aí The Robin of Greece, né? E essa imagem ela também trabalha na perspectiva da religiosidade, né? A presença do claro e escuro, vocês podem ver que a imagem à direita, né? Ela já tem uma predominância de cores mais claras e escuras, tem aquele contraponto. O realismo, mais uma vez presente, e evidentemente uma tela, uma pintura feita a tinta a óleo, né? Então a gente pode observar nessas imagens renascentistas essas características que ficam bem evidentes. Já voltado para a parte da arquitetura, né, a arquitetura renascentista, os arquitetos renascentistas eles perceberam que a origem de construção clássica estava na geometria euclidiana, né, que usava como base de suas obras o quadrado, aplicando-se a perspectiva com o intuito de se obter uma construção harmônica. Então, o que acontece? Os artistas renascentistas eles buscavam inspiração em outras obras clássicas, né? Em outras construções mais antigas, mais voltadas para essa questão, justamente para essa questão clássica. E o quadrado, que era a base das obras, eles buscavam uma construção harmônica, né? O que era uma construção harmônica? Era uma construção em que havia harmonia, havia uma sincronização das formas, das cores, dos estilos, né? E aí nós temos imagens que representam justamente isso, essa perspectiva da construção harmônica. E aí a gente observa que os artistas, os arquitetos renascentistas, né, eles se baseavam nisso, né? E era muito importante observar essa questão das formas e dos desenhos, né? Era uma coisa muito bem detalhada, uma coisa muito harmônica, né? Então havia essa preocupação. Dentro da escultura renascentista, né, pessoal, a gente observa que a escultura é a forma de expressão artística que melhor representa o Renascimento no sentido humanista. E o que acontece? A escultura renascentista ela representou muito o sentimento, né, o sentimento humanista, né, o sentido humanista, ou seja, a escultura renascentista ela estava mais preocupada com essa questão do ser humano. Então, geralmente quando você for falar em escultura renascentista, você for trabalhar essa questão da escultura renascentista, a gente vai ver muitas esculturas humanas, porque se pregava a questão desse sentido humanista, né, dentro dessa perspectiva. E aí a figura humana, como eu já falei, ela foi trabalhada de uma forma bem propagada, bem discernida dentro
da sociedade europeia durante esse período do Renascimento, né? E esse sentido humanista, claro, ele foi muito importante, ele foi muito trabalhado, foi muito divulgado. E aí essa imagem de Michelangelo, né, que foi feita por Michelangelo, chamado Davi, ela trabalha essa perspectiva do humanismo, né? Então esse sentido humanista ele foi fielmente utilizado dentro do Renascimento. Bem, e o que foi o Renascimento dentro da ciência, né? O que foi o chamado de Renascimento científico? Então, nós temos aí duas imagens que representam correntes científicas que melhor trabalham isso, que no caso é o heliocentrismo e o geocentrismo, né? O geocentrismo e o heliocentrismo. Então, o que foi isso? O que foram essas correntes, né? Primeiramente, vamos falar sobre a teoria heliocêntrica, né? O que foi a teoria heliocêntrica? A teoria heliocêntrica, que foi formulada por Nicolau Copérnico, né? Ele falava que o Sol era o centro de tudo, né? De todas as coisas, né? Então, a teoria heliocêntrica, ela trabalhava nessa perspectiva de que o Sol era o centro de tudo, de que todas as coisas estavam em torno do Sol. E depois disso, né, que Nicolau Copérnico fez essa observação, a gente chega em Galileu Galilei, que ele completou a teoria heliocêntrica de Copérnico, ou seja, Copérnico ele começou essa teoria do heliocentrismo, do Sol como centro de tudo, e aí, continuando essa teoria, Galileu Galilei, ele deu prosseguimento, ele completou essa teoria de que o Sol estava ao centro de tudo. E Johann Kepler, ele trabalhou a questão do movimento elíptico dos astros, ou seja, o movimento dos astros em elipse, né? E Johann Kepler, ele trabalhou esse movimento de uma forma bem clara, né? Ele fez muitos estudos, muitas observações relacionadas a esse tipo de movimento. Aí o que a gente pode observar, gente? Que as pinturas renascentistas, né, eles buscavam essa questão do real, essa questão do realismo, né? Então a gente pode observar atentamente, parar um pouco para observar essa imagem, a questão realista, a questão da religiosidade, e esses fatores, né, eles foram diretamente voltados para essa questão. Como foi dito lá no início da aula, a gente pode observar que os artistas renascentistas, eles buscavam retratar, quebrar paradigmas de conceitos de épocas anteriores, mas eles buscavam recriar formas diferentes desses estilos. A gente tem uma imagem, essa imagem de Sandro Botticelli, que tem por título The Birth of Venus, ou seja, o aniversário de Vênus, e a gente observa aquela questão da fé, da religiosidade, e esses traços, desculpa, eles estão presentes em todas as pinturas da época renascentista.
foi um movimento muito importante, como os demais, como eu já falei, mas em minha concepção, acredito que o Renascimento ele veio como uma nova forma de pensamento das pessoas, dos artistas, enfim, ele veio modificar esses conceitos, essas ideias que até hoje elas têm uma grande influência, uma grande importância para nós. E nisso, os artistas renascentistas eles buscavam justamente isso, o racionalismo, aquelas buscas de fatores importantes dentro da sociedade europeia para que eles pudessem, evidentemente, trabalhar as suas ideias, os seus ideais de uma forma bem clara, né? E aí a gente observa justamente nessas pinturas renascentistas, né? Não só na pintura, mas na parte da arquitetura, né? Das esculturas. A gente observa esses traços do racionalismo, esses traços reais, importantes. Então a gente procura observar nessas imagens. Essas imagens que vocês estão vendo agora, elas são pinturas muito conhecidas e evidentemente eu vou falar um pouco sobre a pintura de Mona Lisa, né? Mas a gente observa o estilo renascentista, né? A gente observa que esse estilo, ele evidentemente teve, né, a sua importância social, teve a sua importância cultural e principalmente a sua importância artística dentro daquele período. Então é importante observar que esses traços, né, da pintura renascentista, dos artistas renascentistas, eles quebraram todos os padrões de estética, eles quebraram todos aqueles paradigmas, aquelas barreiras impostas pela sociedade naquela época, a sociedade europeia, que era uma sociedade muito rígida, que não se abria muito para essa questão cultural, e ao mesmo tempo que era fechada, ela dava liberdade para os seus artistas trabalharem de uma forma bem apurada, de uma forma bem clássica, né? E aí nós temos essas imagens que mostram essa questão do Renascimento. A gente tem primeiro uma imagem de Parmigianino, Madonna with long neck, né? A gente tem aí essa imagem. E a imagem seguinte, claro, essa é conhecida mundialmente, esse quadro, essa pintura ela é a mais conhecida, como já foi falado, talvez o quadro mais famoso do mundo, a pintura mais famosa e mais conhecida, que é justamente de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, de Mona Lisa, né? Esse quadro misterioso, enigmático, que está no acervo do Museu do Louvre, em Paris. E esse quadro é interessante porque ele é um enigma, né? Tanto que tem um filme chamado o Sorriso de Mona Lisa, né? Que, nossa, é um filme assim que trata de uma professora de artes que procura
quebrar os paradigmas, né, de alunos que estudam em uma escola interna. E aí a gente pode observar essa perspectiva, né? O Sorriso de Mona Lisa é um filme que vale a pena vocês assistirem, porque é de quem é apreciador da arte, quem gosta de teatro, quem gosta de uma história, de filmes que retratam contextos históricos, né? Porque filmes assim aumentam ainda mais o nosso conhecimento. E aí a gente pode observar nesse quadro de Leonardo da Vinci esse sorriso enigmático, né? É um quadro que, como eu já disse, né, um dos quadros mais famosos, se não o quadro mais famoso da história da pintura, né? Então é uma pintura renascentista, já que Leonardo da Vinci era um artista dessa corrente literária do Renascimento. E essas obras, né, gente, essas obras elas buscam justamente isso, né, essa recriação, essa inovação dos estilos que foram caracterizados durante aquela época, né? A gente observa justamente isso. Aí a gente tem outra imagem, né, outra imagem renascentista, agora foi feita por Rafael, que tem por título La Escuela de Atenas, né? E aí a gente tem um quadro renascentista, uma pintura renascentista, que mostra muitos estudantes entre os filósofos gregos, né? Haviam as academias, né? As escolas, e aí está sendo retratado, né? Uma reunião, um encontro entre alunos e professores e filósofos, né? Desculpa. E aí a gente observa isso, né? Essa questão da estética, essa questão da beleza que foi imposta nesse período, né? A gente observa justamente isso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido muito mesmo sobre essa questão do Renascimento, dessa questão renascentista, né? Essa corrente literária, essa corrente artística, na verdade, que se contrapôs a muitos conceitos anteriores, né? Então, o Renascimento ele veio para modificar todo aquele contexto histórico, aquele contexto cultural, aquele contexto filosófico. E o Renascimento ele teve esse papel importante, esse papel fundamental. Espero que vocês possam ter aprendido bastante, que durante o decorrer das aulas vocês aprofundassem o conhecimento de vocês. E eu desejo que vocês façam bons estudos, que vocês desenvolvam o conhecimento que vocês adquiriram, vocês possam passar para as pessoas que todo conhecimento bom, todo aquele tipo de conhecimento que você cresce juntamente com ele tem que ser repassado. E eu me sinto muito lisonjeado de fazer parte dessas aulas de artes com vocês, né? Espero que vocês possam ter durante essas aulas assimilado muita coisa e principalmente repassar os conhecimentos que vocês adquiriram e principalmente colocar em prática, né? A arte e a cultura ela está inserida dentro da nossa sociedade. Uma sociedade sem arte, sem cultura, ela não valoriza evidentemente os seus preceitos, a sua história, né? Então, o objetivo das aulas de arte que nós tivemos foi justamente esse, tá bom?
Espero que vocês possam ter gostado. Mais uma vez, espero que vocês possam ter aprendido bastante mesmo e que levem esse conhecimento a outras pessoas, que isso é o que importa, né? A gente aprender e repassar o que a gente aprendeu de bom para os outros, tá bom? Espero que vocês tenham gostado bastante. Um grande abraço meu para vocês, tá bom? Bons estudos e a gente se vê em outro momento, tá bom? Um grande abraço do professor Vanderlei para vocês e até o nosso próximo encontro. Tudo de bom para vocês, pessoal. Tchau, tchau.